Mas que o Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. 7h01 da noite em Goiânia, Brasília, 19h, começa a Voz do Brasil. Aqui em Goiânia começa de imediato a 8ª edição do programa Voz de Goiás na Câmara, diretamente do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade e da Verdade. Aqui Jorge Cajuru, seu empregado público, senhoras e senhores, jovens goianienses, goianos, meus únicos patrões brasileiros, meus amigos, minha gente, pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, para mais de 8 milhões de acessos e seguidores, estamos a postos nesta quarta-feira, 22 de março de 2017, Dia da Água. E ninguém mais esteve à frente do tempo quando lá atrás já cantava. Compositor e meu amigo pessoal, para minha felicidade, Guilherme Arantes. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade a seu fim. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascadas, corpo de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. A água agradece, Guilherme Arantes. 7h03 da noite, segue a Voz de Goiás na Câmara. Agora 22 redes sociais, porque também temos o grupo do Face Sou Cajuru para mais de 200 mil goianos que recebem diariamente este vídeo em seus zaps. E compartilhem com seus amigos, amigas, quanto mais, melhor para nós a sua ajuda para chegarmos ao recorde esta semana, talvez, de 10 milhões de acessos e seguidores. Vamos compartilhando e daqui a pouco os abraços do tamanho de Goiás, todo dia agora para 20 seguidores e responsáveis pelo recorde de visualizações neste programa, que apresenta sempre a imagem do dia ou a notícia do dia, e agora também a outra alternativa é uma história em 1 minuto. Lembram-se, goianos, das eleições para o governo do estado de Goiás em 1998, quando da fundação da famosa e inesquecível Rádio K do Brasil? Não se lembram? Pois é. Neste período, a Rádio K, 24 horas, esportes e notícia, eu era o seu proprietário e criador com mais de 100 funcionários, rádio que foi considerada a segunda maior rádio do Brasil, reconhecida no mundo inteiro com direito à reportagem de capa no jornal francês Le Figaro, na Copa do Mundo de 98 na França.
fez a cobertura jornalística das eleições naquela época. Trouxe a público a denúncia escandalosa do caso Caixego, que levou o favorito Iris Rezende, até então com 64% dos votos, contra o jovem candidato Marconi Perillo, que empacava e não passava dos 6% da preferência de votos. Depois desta denúncia e também da fraude eleitoral da pesquisa do Ibope na afiliada da Rede Globo aqui em Goiás, de repente uma surpresa. Marconi Perillo foi eleito o novo governador de Goiás e simplesmente endeusou. Endeusou quem? Elogiou quem? Como a vida muda. Palavras daquela época sobre Jorge Cajuru e sobre a imprensa livre em Goiás. A história registra em arquivo as palavras de Marconi Perillo. Parabéns a você, a toda a sua equipe, pela cobertura e pelo trabalho jornalístico exemplar, corretíssimo. Você está dando uma lição de independência e a sua rádio está, sem dúvida, contribuindo muito para a democracia em Goiás. Vocês fizeram um trabalho sério, você chegou ao ponto de colocar a sua rádio em jogo para que a verdade prevalecesse. Você deu uma grande contribuição à democracia em Goiás. Você teve um gesto de civismo ao colocar em jogo o seu patrimônio para que a verdade prevalecesse em Goiás. E você ajudou muito a democracia em Goiás com a sua rádio e com a sua pesquisa. Quando ganhássemos as eleições, a imprensa seria livre, não haveria mais tutela, a imprensa é livre, pode colocar todo dia na capa do Popular e dos outros jornais escândalos, um atrás do outro. Imprensa livre. 7h08 da noite, agora o programa Voz de Goiás da Câmara. Aqui no Gabinete 44, os primeiros abraços do tamanho de Goiás. Lionai Freitas Magalhães de Goiatuba, Jair Wellington Pimenta Anicuns, Dario Oliveira de Goiânia, Marcos Paulo Bonfim, também de Goiânia. Agradecidíssimo e compartilhem este vídeo, esta transmissão ao vivo, para cada vez mais aumentarmos nossa audiência nas 22 redes sociais do Cajuru. O programa hoje agitadíssimo, um dia tenso aqui na Câmara nesta quarta-feira. Este programa é todo dia em edição única e diária, das 7 às 8 da noite. Antes, só entramos em edições extraordinárias. Agora, audiência pública ao vivo. Antes de entrarmos de sola neste assunto importantíssimo, vivido hoje aqui na Câmara em sessão no plenário, vamos ao primeiro hashtag do dia. Anotem aí, hashtag imprensa de Goiás. Na sua opinião, a imprensa goiana é livre, é corrupta? Na sua opinião, a imprensa goiana é corrupta ou é livre? Você acredita na imprensa goiana? A sua opinião é fundamental e a mais importante. Por favor, comentem aqui em nossas 22 redes sociais essa primeira hashtag, a imprensa de Goiás. Ela é corrupta ou ela é livre? Você acredita na imprensa goiana? Hoje, na sessão do plenário, direito à tribuna livre. Quem veio? Um braço direito e forte do cartel imobiliário de Goiânia, que tem o discurso e a estratégia de uma Goiânia planejada para 2033. Vamos por partes. Diversos empresários, todos os segmentos, presentes aqui hoje na sessão, com 33 dos 35 vereadores presentes,
neste dia, 22 de março de 2017. O senhor Renato, representante do CODESE, o Conselho de Desenvolvimento. Alguns motivos de risos, muitos vereadores aplaudindo o CODESE, cumprimentando, elogiando. Antes do início da sessão, vários abraços. A maioria dos vereadores ali conversando ao pé do ouvido com cada empresário. Enfim, respeito é a relação de cada um. No meu caso, a minha distância para com eles é cética, é oceânica. O senhor Renato, do CODESE, começou falando sobre este segmento, sobre a entidade CODESE e o que ela pretende neste ano decisivo do tripé Plano Diretor, Expansão Urbana e Uso de Solo em Goiânia. Manda para o ar. E já vou direto para a apresentação, que vai nos dar uma boa noção do projeto. Então vamos lá. O CODESE, então, é uma entidade sem fins lucrativos, formado pela sociedade civil organizada. Pode passar, amigo? E já vou direto para a apresentação. Com o objetivo claro de melhorar a renda e qualidade de vida. Direito a hashtag CODESE. Para você, CODESE é uma entidade sem fins lucrativos? Alguns vereadores riram. Difícil de acreditar, não? Nesse mundo em que nem Jesus Cristo é de graça, alguém acredita? Comente, por fineza, a sua opinião aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. Para você, o CODESE, braço direito do cartel imobiliário de Goiânia, realmente é uma entidade sem fins lucrativos? Com direito a perguntas, os vereadores questionaram ou bateram palmas para o empresariado goiano. Presença até de Marcelo Baiocchi, figurinha carimbada do cartel. O senhor Renato respondeu educadamente, sem nenhuma dúvida, respeitosamente e com muita habilidade. Todas as perguntas, inclusive a minha. Manda para o ar. Eu gostaria que o seu segmento não olhasse para mim em nenhum momento como quem representa a teoria do intrófago. Eu apenas sou questionador e desconfio de tudo. Exemplo, por que na sua apresentação aqui a gente não ouviu reuniões do CODESE com classes que realmente representam a sociedade goianiense? Exemplo, o FG. 7h13 da noite, de imediato, para fechar este quadro Audiência Pública ao vivo, com a presença do CODESE, o Conselho de Desenvolvimento, aqui hoje na Câmara, em tribuna livre, eu usei o plenário para falar diretamente na cara de todos os empresários o que eu queria falar e certamente o que muitos goianienses gostariam de falar a eles. Falei de forma respeitosa, porém com o palavreado que muitos deles entenderam perfeitamente. Alguns talvez foram ao dicionário. Eu quero agora abrir o meu coração, enchê-lo de razões para a entidade CODESE, Conselho de Desenvolvimento aqui presente, e que usará a tribuna livre, falando aqui sem nenhuma falsa timologia, deste grupo ligado à Alcateia Faminta Imobiliária, que entendo que neste ano em que se decide aqui na Câmara o destino do tripé Plano Diretor, Expansão Urbana e Uso do Solo, não se pode, em hipótese alguma, ouvir apenas os poderes públicos. Penso que é obrigatório ouvir a cidade de Goiânia, até por plebiscito. O melhor investimento de uma cidade é cuidar e educar o ser humano. Já dizia, inclusive, o norte-americano Lewis Mumford, no seu livro, que nos últimos 40 dias eu me debrucei, A Cidade na História.
É necessário que o empregado público não se deixe paralisar na crise, mas que busque os meios alternativos para movimentar a economia local. Infelizmente, terra urbana virou um lugar de especulação, quando, na verdade, a terra tem uma função social, qual seja a servir a vida urbana. É imprescindível inserirmos as 17 boas práticas de desenvolvimento sustentável estabelecidas pela ONU, agenda esta lançada em 2015, para que em 15 anos estas práticas tenham sido aplicadas. Quando se fala em crescimento desordenado, primeiro é preciso se perguntar quem desordena, o que acontece, por que a cidade não está crescendo de acordo com a lei. São 3 pontos de interrogação que conversei muito com a arquiteta e urbanista paulista Delcimar Teodósio no último sábado pela manhã em São Paulo, e aproveito para concluir que o sentimento de pertenciamento ou pertencimento é fundamental para criar a identidade do habitante com o lugar e leva à convivência harmônica em que o coletivo prevalece e onde os benefícios sejam acessíveis a todos. Do contrário de qualquer ponto aqui alertado, concluirei que, mais uma vez, os goianienses terão a cidade dominada pelo cartel imobiliário e jamais a população será integrante de uma discussão plural. 7h17 da noite, agora hashtag cartel imobiliário. Na sua opinião, por fineza, neste ano de plano diretor de expansão urbana e de uso de solo, o tripé com decisão este ano aqui na Câmara, para você, o cartel imobiliário vai comprar a Câmara? Vai obter a maioria dos vereadores aqui ou não? Qual é a opinião do goianiense? São 35 vereadores. Na sua opinião, o cartel imobiliário vai comprar, infelizmente, como sempre comprou, de 10 em 10 anos, a maioria dos votos dos vereadores? Vai obter a maioria e aprovar aquilo que ele, cartel imobiliário, quer para Goiânia e não aquilo que você, goianiense, quer para a sua cidade, no que tange ao plano diretor, repito, a expansão urbana e o uso de solo? A sua opinião em nossos comentários das 22 redes sociais do Cajuru, hashtag cartel imobiliário. E atenção, daqui a pouco, exclusivo. O bicheiro gangster Cachoeira vira prontuário Belém, Brasília. Mais uma condenação. E agora, com direito à companhia. Adivinhe de quem? Vladimir Garcês, o seu capataz, tesoureiro, ex-companheiro de cela e de tornozeleira. Também a deputada estadual Eliane Pinheiro. E ainda vai ter que sair do cargo de presidente da empresa estadual ABC, Agência Brasil Central, o Edivaldo Cardoso. Os 3 facilitaram a organização criminosa do bicheiro Cachoeira e também foram condenados. As notícias, os detalhes em instantes. Um dia hoje para ser esquecido no cais, no posto de saúde da Chácara do Governador, no Parque Ateneu. E agora mais abraços do tamanho do Brasil e do estado de Goiás, em especial, para Marcelo Santos Ribeiro de Goiânia, Lúcia Alves Rodrigues de Jataí, Maria Félix de Goiânia, Nova Glória, Goiás, Elias José. Agradecidíssimo pela audiência e continuem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo do programa A Voz de Goiás da Câmara, aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade da Verdade, nesta quarta-feira, 22 de março de 2017,
neste programa que é único das 7 às 8 da noite, de segunda a sexta. Quem merece ficar no ar? Merece ficar no ar a partir de hoje todo político que me acompanhar e que concordar com a minha decisão tomada depois de ouvir 3 esferas da justiça, uma nacional, outra estadual e outra federal. No plenário, apresentei o desafio e este compromisso hoje, quarta-feira, 22 de março de 2017, conforme havia prometido no dia que fui covardemente atacado, sem provas, sem embasamento, com matéria velha, vencida e absolutamente sem conteúdo. Prometi lá atrás, desafiei a quem atacou fazer o mesmo. Claro que não vai fazer. Eu fiz. Manda pro ar. Fiz o que prometi diante de ataques covardes e sem o mínimo fundamento. Prometi, cumpri e fui ouvir conselhos jurídicos. Assim, solicitei e entreguei ontem para o cumprimento de todas as esferas da justiça, como empregado público agora, para que desde a data de meu nascimento, 20 de janeiro de 1961, até o dia de hoje, sejam abertos a todos interessados os meus sigilos bancário, fiscal e telefônico. Em conjunto, estendi a todos, sem exceção, os meus familiares, amigos desde a infância até hoje, mulheres e todos os funcionários que cercaram minha vida ao longo deste período. Mantenho o desafio público em que todo aquele de quaisquer segmentos que venha a fazer o menor julgamento de minha posição nacional, este terá que na justiça repetir os mesmos gestos meus, abrindo 100% de sua vida para separarmos o... Fiquei olhando ali a carinha dos empresários do ramo imobiliário, hein? Cada figurinha carimbada. E vocês também fariam o mesmo? Político deveria fazer, na minha opinião, assim que assumisse o seu mandato. Hashtag sigilo político. Na sua opinião, todo político deve abrir os seus sigilos bancário, telefônico e fiscal? E como eu, desde o dia que nasceu, no meu caso, 20 de janeiro de 1961, até hoje, e não só o meu, de todos os familiares, sem exceção, amigos de infância até hoje, mulheres, ex-esposas, namoradas, secretárias, funcionários mais próximos ou não, enfim, quem interessar quiser. Na sua opinião, deveria todo político abrir os seus sigilos bancário, telefônico e fiscal? A sua opinião, por favor, aqui nos comentários das 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial para mais de 8 milhões de acessos e seguidores. Também um dia hoje, quarta-feira, 22 de março de 2017, para ser esquecido na Comurg, daqui a pouco todos os detalhes. Os ladrões do dinheiro público, marajás com salários maiores do que presidente da República, decidiram mentir descaradamente. Figuras miasmáticas e lodaçais, como o senhor Ormando Pires, diretor operacional da Comurg, candidato derrotado a vereador, primo do secretário de Planejamento do município, Agenor Mariano, mentiu covardemente para os funcionários mais pobres, porém dignos, que ganham míseros salários e inocentemente acreditaram
e foram protestar contra vereadores, em especial eu e Elias Vaz, de uma forma injusta, e saberão por quê. Aliás, já sabem, daqui a pouco este assunto agora, Fiscal Goiano no ar. Sete e 26 da noite em Goiânia, segue o programa Voz de Goiás na Câmara. E abraços do tamanho de Goiás para Letícia Silva em Goiânia, Robson Gustavo em Rio Verde, Wesley Sadeiro em Goiânia, Luiz Antônio Almeida em Anápolis, Goiás. Continuem compartilhando, agradeço a participação de todos e compartilhando esta transmissão ao vivo, este vídeo com seus amigos, amigas. O máximo que puderem vão estar ajudando muito nossa audiência e podendo chegar ao recorde de 10 milhões de acessos e seguidores. O fiscal goiano passou o dia hoje de forma preocupante, visitando pela manhã e lá ficando por 4 horas Dudu Aritana, a voz dos bairros, enquanto eu estava aqui na Câmara em sessão do plenário. Ao vivo registramos tudo e entrevistamos a sogra de um jovem internado no último sábado às 7 horas da manhã no CAIS, o posto de saúde da Chácara do Governador, no Parque Ateneu. Lamentavelmente, prefeito Íris, lá não tem UTI. E o caso ficou grave hoje cedo, correndo seríssimo risco, a sua sogra em pânico, em desespero, vendo o genro. O genro poderia realmente morrer, com pneumonia, com outros males, desde sábado internado. Dona Gleice Barbosa é a sogra, e a palavra é sua. Gleice, o seu genro infartou no sábado e se encontra aqui no CAIS da Chácara do Governador e até agora sem UTI. Isso, ele infartou no sábado por volta de 7 horas, né? Assim que nós chegamos já foi diagnosticado através do exame de enzima que ele realmente tinha infartado e então que ele precisaria de uma UTI com cardio. E a gente vem tentando essa UTI e logo depois ele deu pneumonia. Falei com o médico agora, o médico disse que o estado dele é gravíssimo, que o pulmão dele está todo comprometido e nós acabamos de ter a informação de que não tem UTI para ele. Não tem, simplesmente não tem. Goiânia não tem UTI? Goiânia não tem UTI. E o estado dele é gravíssimo, ele está entubado desde... Está fazendo 48 horas já que ele está entubado, né? E a gente está aí desesperado procurando uma UTI para ele, porque senão ele vai morrer aqui. Aqui no posto de saúde eles alegam que não pode fazer nada, que tem que esperar a UTI. Exatamente. Aqui diz que já colocaram o nome dele do sistema, que ele é o primeiro da lista daqui, mas que tem muita gente na frente dele. Só que o caso dele é extremo, né? Então você vê, já vem agravando, porque ele infartou. Aí depois que ele infartou, ele já pegou pneumonia, já tá com pneumonia. Eu tô com os exames dele ali e aí o caso dele, o médico falou comigo agora pela manhã e falou exatamente isso, que o caso dele é gravíssimo. A gente queria realmente a ajuda do poder público, né, do Cajuru, para a gente poder resolver essa situação, porque ele é um pai de família, 39 anos, completou 40 anos domingo aqui, e a gente conta com o Cajuru aí, porque a gente sabe que ele corre atrás mesmo, né? Então a gente está pedindo a ajuda de todo mundo que puder, porque é só assim para a gente conseguir essa vaga. Primeiro registro, o agradecimento ao presidente da Câmara, Andrei Azeredo, que imediatamente aceitou meu pedido para que o jovem fosse transferido imediatamente na manhã de hoje para uma outra situação, para um outro CAIS, para um outro posto de saúde. Situação que eu falo, situação digna que todo cidadão merece, ou seja, um posto de saúde com UTI. E isso aconteceu também graças à ação da secretária municipal de saúde, Fátima Mroué.
O presidente André Azeredo falou por telefone imediatamente com ela, deu o nome da sogra do jovem que estava internado lá no cais da Chácara do Governador, no Parque Ateneu. É grave. No domingo de carnaval, me lembro como se fosse hoje, fiz um flagrante, trabalhei normalmente no carnaval, como farei sempre, minha obrigação e meu compromisso de campanha. Nas minhas 15 horas diárias de trabalho de segunda a sexta e as 6 horas diárias do domingo. E no carnaval, 3 médicos não foram trabalhar e nem deram satisfação neste posto de saúde, o cais da Chácara do Governador, o cais lá do Parque Ateneu. Daqui a pouco no programa, a 4ª reunião da Comissão de Constituição e Justiça foi hoje cedo. Projetos dos ridículos aos bons, vocês saberão. E uma justiça que deve ser feita a presidente da comissão, Sabrina Garcês. E agora, pasmem. O bicheiro gangster Carlos Cachoeira, a deputada estadual Eliane Pinheiro, sua capataz na Assembleia, o ex-vereador e presidente, também ex-presidente desta Câmara Municipal, tio da vereadora Sabrina Garcês, irmã da vereadora Cida Garcês, Vladimir Garcês. Ainda o ex-presidente do Detran, aliadíssimo do bicheiro, Vladimir Tesoureiro do bicheiro, ex-companheiro de cela, prisioneiro, ex-companheiro de tornozeleira. A deputada ainda não, Eliane Pinheiro, não chegou a sua hora. Enfim, os 4, o ex-presidente do Detran, hoje presidente da Agência Brasil Central de Comunicação, a empresa estadual do governo Marconi, ele vai ter que ser afastado imediatamente da empresa por causa desta condenação. Os 4, então, Cachoeira, Eliane, Garcês e Edivaldo, tiveram seus bens bloqueados. A Justiça determinou o bloqueio no valor de R$ 1.603.300 a cada um desses 4 réus. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público determinando o bloqueio de bens do empresário bicheiro gangster Cachoeira, da deputada estadual Eliane Pinheiro, do ex-vereador e ex-presidente desta Câmara, Vladimir Garcês, e do ex-presidente do Detran Goiás, Edivaldo Cardoso de Paula. Na ação, os réus Edivaldo Cardoso, Eliane Pinheiro e Vladimir Garcês são apontados como facilitadores dos interesses da organização criminosa liderada por Cachoeira. Foi requerida as condenações dos réus pelas sanções do artigo 12, inciso 2, da Lei de Improbidade Administrativa, além da reparação do dano moral, difuso e coletivo, no valor de 5 milhões. A juíza, corajosa e independente, Suelenita Soares, determinou que seja bloqueado o valor de R$ 1.603.300 em relação a cada um dos 4 réus. Ainda ficou definido que Edivaldo Cardoso, atualmente ocupando o cargo de presidente da Agência Brasil Central ABC do governo Marconi, deve ser afastado imediatamente da função até o julgamento final da causa, sem prejuízo da remuneração. De acordo com a ação, o material apresentado pela Polícia Federal, que culminou com a Operação Monte Carlo, revelou, por meio das interceptações telefônicas, que a organização criminosa atuava no âmbito da administração pública estadual, não somente para fomentar, manter e estimular a atividade da exploração cartelizada de jogos de azar,
mas também para obter vantagens indevidas, especialmente financeiras, em benefício da organização criminosa e de pessoas a ela ligadas. No mérito da ação, foi requerida a condenação dos réus às sanções do artigo 12, inciso 2, da Lei da Improbidade Administrativa, além da reparação do dano moral difuso e coletivo no valor de 5 milhões. Hashtag Cachoeira. Ele já está com quase 50 anos no lombo, 50 anos de prisão. Você, goiano, comente aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. Acredita que Cachoeira vai viver até o fim na cadeia ou vai cumprir estas condenações em regime domiciliar, ou seja, em casa? Qual é a sua opinião? E qual a sua opinião de seus asseclas? Uma deputada estadual como Eliane Pinheiro, um ex-presidente da Câmara e ex-vereador como Vladimir Garcês e um ex-presidente do Detran Goiás como Edivaldo Cardoso. Qual a sua opinião sobre esta quadrilha? E um questionamento. O Cachoeira tudo bem. Agora, o Vladimir Garcês Victor Campos de Oliveira, ele tem 1.603.000 no bolso para bloquear na hora? Tem essa grana? Não. Não? Você é tolinho demais. Muito tolo. Tem? Laerte Vasquez. Tem? Mais de 1 milhão? Muito mais? Muito mais. Então por que ele não aceita abrir os sigilos bancários, o bancário, o fiscal e o telefônico? Hein? O bancário, pelo menos. O fiscal. O telefônico. O telefônico não precisa porque o Cajuru tem 83 horas gravadas pela Polícia Federal e com a autorização do Supremo Tribunal Federal eu tenho 83 horas de gravação telefônica de conversas entre ele, o capataz Vladimir Garcês e o gangster bicheiro Cachoeira. Enfim, esta notícia em edição extraordinária. Agora, abraço do tamanho do estado de Goiás para Miele Nadia em Goiânia, Theo Neto em Goiânia, César Regis em Goiânia, José Batista em Recife e Theo José, narrador destaque da rede Bandeirantes de televisão. Agradecidíssimo pela audiência nas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, para mais de 8 milhões de acessos e seguidores. E, por favor, compartilhem este vídeo, esta transmissão ao vivo, com quanto mais amigo e amiga que você puder, aumentando nossa audiência e chegando ao recorde de 10 milhões de acessos e seguidores. Segue o programa Voz de Goiás na Câmara nesta quarta-feira, 22 de março de 2017, dia da água, aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade e da Verdade. Este programa é diário de segunda a sexta em edição única, das 7 às 8 da noite. Neste horário, pode se acostumar, porque vai virar e já virou tradição. Tele Cajuru Soluções no ar. Goianienses se lembram do flagrante emergência do Cajuru quando lá estive no Parque Cascavel, no Jardim Atlântico aqui em Goiânia, importante parque que estava abandonado 20 e poucos dias atrás, com mato 5, 6, 7, 8 metros de altura. Quantos metros de altura? Mato à beça, como a gente diz em Cajuru, no interior de São Paulo. Mato à vontade. Água, nada. Lazer, zero. Parque Cascavel. Antes e hoje, a prefeitura nos viu e tomou
providências? A reportagem é da Voz dos Bairros, nosso assessor parlamentar, Dudu Aritano. Há 30 dias atrás, o vereador Jorge Cajuru esteve na região sul de Goiânia, o local, Parque Cascavel, e mostrou o descaso total da prefeitura com o parque. Mas nessa semana, a Cormurg começou a roçagem e limpeza do parque. Mas alguns problemas continuam. A falta de segurança e também a falta de bebedouros afastam os moradores do parque. Aí, Cajuru, aqui é a administração do parque, aqui é onde ficam os guardas municipais. Está fechado. O parque não tem vigilância. E o bebedouro que ficava aqui para o pessoal beber água já se foi há muito tempo. Cajuru, a Dorinã quer mandar um recado para você. Pode falar. Ô Cajuru, vocês vieram aqui, ó. Aí o prefeito mandou roçar. Vocês têm que vir mais vezes agora aqui para ele poder arrumar o lago completo. Gravando aqui com o Giovanni, morador do Parque Amazonas, aqui que usa o Parque Cascavel. Boa tarde, Cajuru. É uma honra muito grande estar conversando com Vossa Excelência, aproveitando essa rica oportunidade, como amanhã vai ser comemorado o Dia Internacional da Água, como você pode observar, o descaso que a prefeitura está com o parque. Eu sou morador aqui do Parque Amazonas, tem 7 anos que eu caminho aqui e nunca chegou nesse nível que está de descaso, de abandono, como está agora. Então eu peço a Vossa Excelência, que está aí dentro da prefeitura aí, dos vereadores, que tomam a providência para nós aí, e de coração te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Nada mais do que a nossa obrigação, moradores do Jardim Atlântico, para o bem e o lazer de todos os senhores e senhoras e jovens e idosos aí no Parque Cascavel, nada mais do que a obrigação da Prefeitura Municipal de Goiânia. Eu estava pensando aqui nas minhas leituras e me lembrei de Milor Fernandes, dos mais completos e geniais deste Brasil. Milor, jornalista, humorista, Milor completo. Daquele seu livro, A Bíblia do Caos, o Milor definitivo. E aí, na reportagem da Quadrilha do Bicho, que só nesta semana, mais 2 condenações, uma de 6 anos e meio do bicheiro, e essa agora do bicheiro e seus 3 braços. A Eliane Pinheiro, deputada, o ex-presidente dessa Câmara, Vladimir Garcês, e o ex-presidente do Detran, Edivaldo Cardoso. Aí fiquei imaginando que frase lembrar. Lembrei de uma do Milor Fernandes. Por que será que os canalhas melhoram tanto com o passar dos tempos? Por quê? Gostou da frase? Por que então? Por que eles melhoram tanto com o passar do tempo? Porque eles ficam cada vez mais canalhas. Isso é de Milor Fernandes. Cajuru, projeta! Projeto de lei, 16º do Cajuru aqui na Câmara, em 17 sessões, Banco do Lixo. Fico feliz de merecer o reconhecimento das palavras do vereador, especialista em Comurg, Isídio Alves. Manda pro ar. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, principalmente respeito ao lixo, o qual eu conheço muito. Eu vejo várias cooperativas aí tirando de 80 a 120 mil todos os meses. E dentro do aterro, hoje, ali se arrecada mais de 1 milhão por mês. E eu sei disso porque eu sou funcionário da Comurg, licenciado, graças a Deus. Eu vou falar, graças a Deus, estou licenciado a vida toda, nunca quis receber daquela companhia, graças a Deus. Fico feliz dos meus colegas que estão lá, mas tem hora que tem vergonha do que acontece. Mas a respeito do lixo, essa campanha sua é bonita. Eu só espero que coloque em prática. Eu estou vendo todos os comerciantes, todo segmento aqui. É a hora de a gente se unir para melhorar as qualidades de vida de Goiânia. E quanto a uma proposta de Vossa Excelência que é para melhorar, eu tenho que aplaudir.
Eu sou daquele homem que fala pouco, mas fala aquilo que eu penso. Gratuizídio direto chutando o balde. Aqui tem reportagem? Pergunta aí. Pergunta aí, porque eu não posso perguntar? Pode, deve. Posso? Devo? Deve. Hein? Onde está o Gabriel Gruvinel? Ele deveria ter colocado aqui na pauta, redigido para o Cajuru. Ele não redigiu. A culpa é dele ou é do Murilinho? Murilinho, né? Murilinho, com certeza, né? Certeza, certeza absoluta. Foi jogar a bola ou foi orar? Foi orar. Porque normalmente ele ora aqui no banheiro. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Hoje foi a 4ª reunião aqui na Câmara. Pela manhã, sempre às 8 horas da manhã, toda quarta-feira. Francamente, quero até a opinião dos senhores e das senhoras, dos jovens aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, em relação a alguns projetos de lei que são discutidos para a aprovação dos 7 membros da comissão. Eu faço parte. Hoje 6. Um faltou em função do seu estado, já em recuperação, graças a Deus, porque é uma grande figura, o Tiãozinho Porto. Conversei com ele ontem por telefone como colega, e desejando somente saúde e que Deus lhe abençoe sempre. Portanto, 6 vereadores hoje na sessão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Alguns projetos eu considero ridículos, não sei se você vai concordar ou não, a opinião é sua, seja franco, e comente aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. Teve um voto meu, inclusive, que eu até mudei o voto de outro membro, né? Não é isso? No caso da excelente e atuante vereadora Priscila TJ, que era uma homenagem a uma vila aqui em Goiânia, não foi isso? Era uma homenagem a uma vila aqui em Goiânia. Eu votei rigorosamente contra, como voto contra título de cidadão goianiense, nem se fosse a minha mãe, nem se fosse o meu pai. É o que eu penso. Alguns discordam. Agora, tem projeto bom, o projeto do delegado Eduardo Prado hoje, por exemplo, na questão do diabetes, eu aprovei e foi aprovado por unanimidade. Eu fui o primeiro a votar e todo mundo me acompanhou. Não tem discussão. Ainda mais eu, que sou um representante com muito carinho e com muito amor, com muita paixão por essa causa da humanidade chamada diabetes. Vamos a essas partes para depois as opiniões de quem nos assiste nas 22 redes sociais do Cajuru, só para você sentir aquilo que nunca foi possível ser visto. Uma reunião que antes era secreta da Comissão de Constituição e Justiça. Aproveito aqui para cumprimentar a presidente da comissão, a Sabrina Garcês, porque ela foi justa em relação a projetos meus e da Priscila TJ, só eu 16, e até agora nenhum em pauta, até agora nenhum para aprovação ou não aprovação. A culpa não é dela, em hipótese alguma, ela se justificou e veio até mim, educadamente, explicar o que estava acontecendo. Parabéns, presidente. Esse é o seu papel. Então manda para o ar. A questão de reconsiderar, vereador Paulo, é simples, é um compromisso meu de campanha. Eu não vou mudar, é uma questão de coerência. Então, eu aprovei ou não. Agora, fui contra porque eu sou contra o título, pronto. Eu sou contra essa questão de vila. Agora, nada contra a vila. Vereador Jorge Cajuru, eu acredito que depois da minha justificativa, aí que o senhor não vai querer mudar o seu voto mesmo. Minha não, a justificativa do vereador Fábio Lima. Ele colocou no projeto que o dia escolhido, inclusive, é para homenagear o dia do pastor da igreja. Então, é para comemorar o aniversário do bairro, no dia do pastor principal que o elege como vereador, pastor Abigail da Fama. Eu sou totalmente contra esse projeto, principalmente pela justificativa que envergonha o cidadão, não desmoralizando o pastor. Eu acho que o meu aniversário, do pastor, de todo cidadão merece ser comemorado. Mas escolher o dia do bairro para ser o dia que o pastor faz aniversário, a Sushana está alterando o seu voto? Sim. Estou alterando, depois dessa justificativa que eu estou. A questão aí, sinceramente, não é pastor, não é padre, não tem nada a ver. A questão, para mim, é que homenagear vila
projeto de lei para dar título de cidadão goianiense a figura A, figura B, figura C, para mim não é papel de vereador. Isso é velho, já passou o tempo. Penso assim. Queria a sua opinião aí do outro lado, aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. Para você, hashtag projeto de lei, hashtag projeto de lei. Para você, vereador, tem que apresentar projeto de lei para homenagear vilas, setores e dar títulos de cidadão goianiense a pessoas, a moradores dessa cidade ou a figuras de outros estados. Por exemplo, aqui já na Câmara foi negado o título de cidadão goianiense àquele jornalista que vende até a mãe, o Milton Neves da Band. Me lembro como se fosse hoje. Os vereadores Elias Vaz e Djalma Araújo barraram, impediram um título a quem? A quem sequer vem a Goiânia. Quando vem, vem para ganhar grana, para receber grana de algum comercial ou de alguém. Até porque a vida dele é dinheiro e nada mais. Então, a sua opinião, por fineza, aqui, aumentando a nossa audiência e participando do hashtag Projetos de Lei. Portanto, para mim, dos projetos ridículos aos projetos bons. Manda para o ar. Delegado Eduardo Prato, o senhor sabe da relação nossa, que é absolutamente transparente. Nessa incansável batalha contra o diabetes, reconheço que ações educativas e de mobilização da sociedade são de grande importância e quero concluir dizendo a quem possa interessar, vereador Paulo Magalhães, por isso que eu brinquei com o senhor ontem que eu queria usar o seu lombo, lembrando Geraldo Vandré, é a volta do Aroeira no lombo de quem mandou dar. Eu queria avisar ao prefeito Iris Rezende que se seguir as retaliações a mim em função das minhas posições políticas, normalmente contrárias às dele no momento, quanto ao Instituto Diabético, que ele poderá retardar o seu lançamento e até achar que vai me prejudicar, eu quero lhe dar uma notícia muito ruim, prefeito. Eu já tenho outras alternativas da iniciativa privada e até do setor político, prefeito Iris, do seu maior adversário, querendo que o Instituto Diabéticos não seja só de Goiânia, e sim de Goiás. Eu vou ser bem claro, eu não misturo posição contrária política ao interesse de uma causa da humanidade. Pode ser o meu maior inimigo político. Se ele concordar com a minha ideia, que é por uma causa da humanidade, o Instituto Diabético, eu vou aceitar. Entendido, prefeito Iris? Um bom dia ao senhor. Esse projeto, justamente, o Jorge Cajuru é o nosso 01 da luta pelos diabéticos, né? E essa causa eu defendo e abraço o nosso novo vereador do Cajuru, principalmente meu pai é diabético também, minha mãe é diabética, meu pai igual ele também tem um dos olhos também, ele perdeu um dos olhos do meu pai. Então assim, essa luta a gente, desde a época da delegacia consular, a gente acompanha, nós estamos juntos nessa batalha, que você 01 e eu 7h54 da noite, Telecajuru denuncia. Uma questão de ordem urgencial hoje aqui na sessão do plenário da Câmara. Manda para o ar. Permita-me, presidente, a questão de ordem é urgencial. E eu gostaria de pedir, presidente, a sua interferência, porque é evidente que o senhor conseguiria falar agora na Secretaria Municipal de Saúde com mais facilidade do que todos nós vereadores. O vídeo está aqui, eu estou lá com a minha equipe ao vivo, o Paulo Magalhães está ouvindo. É o genro dela, pode ouvir. E qualquer vereador quiser ouvir. Neste momento está morrendo um jovem no cais da Chácara do Governador, no Parque Ateneu. Ele está internado desde sábado e lá não tem UTI desde sábado. Foi solicitada a UTI. O que eu sugiro é que haja transferência deste jovem para outro local. Daí o pedido ao senhor que fale com a secretária da Saúde, porque é uma questão de vida, e já havia sido alertado aqui antes, e eu disse que estava lá com a minha equipe. Para fechar, atenção vereador Elias Vaz. A figura miasmática do senhor Ormando Pires da Comurg acaba de fazer o seguinte conosco. Os funcionários da Comurg estão nos esperando desde as 2 horas da tarde para todo tipo de confronto, especialmente com o senhor e comigo, alegando que nós dois, com relação ao quinquênio, estamos
estamos prejudicando o vereador Elias Vaz, os funcionários com salários mais baixos na Comurg. Então, eu gostaria de solicitar também do presidente dessa casa que a gente esteja lá com, evidentemente, proteção policial, porque não é possível que um diretor, que é quem manda lá na Comurg, esteja fazendo isso neste momento. O senhor sabe como eu sou como informação, o senhor sabe que eu não erro informação. E agora, quem merece sair do ar? Merece sair do ar o senhor Mando Pires, diretor operacional da Comurg, o diretor operacional, que é o maior cargo da Comurg, diretor operacional, figura lodaçal para rimar, que teve seus bens bloqueados pelo Ministério Público, improbidade, seu salário maior do que presidente da República, por causa do famosíssimo quinquênio, ganhava mais do que 40 mil reais por mês na Comurg, a mãe da corrupção no município de Goiânia. Comurg que o prefeito Mires chegou a falar que é um caso de polícia, que o prefeito Mires chegou a pensar em discutir com a Câmara a solução da Comurg, qual o fim dela. Só que não tem fim. Para quê? Basta ter coragem pública e consertá-la. Como pode uma folha de pagamento de fevereiro de 22 milhões, 12 milhões, ou seja, quase 60% da folha, referentes a adicionais, a gratificações e a quinquênios? Isso é corrupção pura, ou não? Então merecem sair do ar esses diretores como Ormando Pires. Esses que hoje mentiram covardemente para os funcionários pobres, inocentes, que recebem míseros salários, jogando estes contra especificamente os vereadores Elias Vaz e eu, Jorge Cajuru, e lá protestando, como vocês vão ver aqui com cartazes, funcionários que deixaram de trabalhar, esperando por nós na Comurg, enquanto nós esperávamos pelo presidente Denis Pereira, aqui na sala de CCJ, para uma reunião onde entregaríamos a ele um requerimento com assinatura da maioria dos vereadores, discutindo essa questão do quinquênio e proporcionando o quê? Que a Comurg pare de gastar o que ela gasta e pare de ser deficitária e corrupta como ela é. Acabando de vez com esses funcionários fantasmas, com esses acordos espúrios com sindicatos, com esses salários de marajás na verdadeira acepção da palavra. E eles mentiram para os funcionários que estão agora sabendo a verdade e que souberam lá no ato, porque sempre corajoso e leal, o vereador Paulo Magalhães esteve lá e contou a verdade para eles. Vocês estão enganados em relação ao Elias Vaz e ao Cajuru. Os dois, eu e outros vereadores, não só nós, estamos rigorosamente lado a lado com vocês que merecem o reconhecimento nosso da Câmara, e a gente só não reconhece e critica e denuncia quem está roubando o dinheiro público, porque ganhar mais de 20, 30 e até 40 mil reais por mês, para mim é roubar o seu dinheiro público numa empresa como a Comurg, aqui em Goiânia. O que aconteceu, até direito a zap, a mensagem, não foi isso? Cadê? Ô Paulinho, você tá sabendo dessa bagaceira aí que vai acontecer aí na Comurg aí? Que o povo aí vai, os garizaiadas tudo aí, ó. Eu acho que é bem manifestação, não sei o que vai acontecer aí, ué. Vai a turmaiada tudo das garagens, eu acho que é das garagens tudo aí, ó. Vai reunir tudo aí na Comurg aí, vai virar uma bagaceira aí, ó. Você tá sabendo disso aí? Manda um áudio aí abençoado. Não posso deixar de apresentar o direito de resposta do vereador Elias Vaz, que foi injustiçado. Manda para o ar. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, nós temos feito uma defesa muito clara e é preciso dizer que a Câmara Municipal sabe diferenciar muito bem o que é super salário, o que são aqueles marajás dentro da Comurg, do conjunto dos trabalhadores, que a maioria dos trabalhadores lá tem um salário baixo, inclusive. Então a primeira coisa é que nós temos um discernimento muito claro, sabemos diferenciar isso. E, no entanto, né, uns malandros lá dentro da Comurg, malandros, esse povo que inclusive são os beneficiários desses super salários,
junto com alguns membros do sindicato, que aliás também estão envolvidos em muito rolo lá dentro da Hemorroida. Essa é a verdade. Chegaram a receber quase R$500 mil de hora extra, inclusive trabalhando no sindicato, nunca vi isso, né? Atestado pelo presidente do sindicato. Então foram investigados e condenados pelo Ministério Público. Então respondendo processo, inclusive, né? Então essas pessoas mentiram, colocaram inclusive, mandaram mensaginha aqui, porque eles não assinam. Nós não recebemos aqui mensagem dizendo que nós estávamos querendo, o requerimento aprovado na Câmara era para tirar o direito do trabalhador, né, dos trabalhadores de uma forma generalizada, o que não é verdade. Né? O que nós estamos defendendo é que o quinquênio seja aplicado no vencimento e não nos penduricários. E é preciso dizer que quem tem penduricário lá são marajás, não são os conjuntos trabalhadores. Os conjuntos trabalhadores não têm esse penduricário. Ganham mais de 20 mil reais. O que nós estamos questionando é essas artimanhas que fazem com que pessoas lá dentro chegaram a ganhar R$24 mil de quinquênio no mês de fevereiro. Amanhã, às 2h da tarde, aqui na Câmara, vai estar presente, confirmou através do bom vereador Juarez Lopes, o presidente da Comurg, Denis Pereira. Não é questionamento, não é audiência pública, apenas para ele receber o requerimento da maioria desta casa e, com todo respeito, receberemos o presidente aqui. Na próxima terça-feira haverá audiência pública com os funcionários da Comurg, os verdadeiros funcionários da Comurg, iniciativa do vereador Paulo Magalhães, que me telefonou e relatou esta audiência pública confirmada. Eu estava me lembrando aqui, me parece que foi você, não, Gabriel Cruvinel, que acompanhou a minha, a Priscila TJ, sempre também junto, o vereador Paulo Dyer, no dia 7 de fevereiro, naquela audiência pública ao vivo, lá na Comurg, 7 de fevereiro, embora a imprensa goiana só veio fazer matéria agora, a gente já falou de tudo isso no dia 7 de fevereiro. E aí lá eu entrevistei ao vivo o presidente Denis Pereira, junto com a Priscila e com o Paulo Dyer. A última pergunta que eu fiz para ele me faz terminar o programa A Voz de Goiás na Câmara desta forma. Você lembra da pergunta? Não? Não está lembrado? Não. Foi essa aqui, ó. Manda pro ar. O senhor é bate-pau, Mauro Miranda? Não, tem uma grande ligação. O que é? Bate-palmas? Não sou. Não sou é coisa de mineiro. Não, cara. Bate-pau, eu disse. Na verdade, Denis Pereira, eu estou em dúvida agora. Você é bate-pau do ex-senador Mauro Miranda, que dizem ser o dono da Comurg, ou você é bate-pau do Ormando Pires, o diretor operacional, que parece mandar na Comurg? Tudo que você tem que fazer, você tem que consultar esse Ormando. Aliás, o nome dele não está errado, não, hein, Vitor? Hein, Laerte? O nome dele é Ormando. O nome dele, na verdade, deveria ser Armando. Os últimos abraços do tamanho de Goiás. Ué. Os últimos abraços, o Cajuru perdeu, hein? Então todos vocês se sintam abraçados neste momento em Goiânia, Goiás, meus únicos patrões em todo o Brasil e no exterior, brasileiros que vivem fora do nosso país e que nos acompanham pelo facebook.com/do-Cajuru, a página exclusiva de brasileiro que vive fora do país. São tantos goianos. Tinha aqui, eu esqueci, tinha até um de Bruxelas, eu perdi completamente. Foi falha minha, falha do Cajuru. Eu não costumo colocar a culpa em quem não tem, mas me parece que a culpa é do Victor Campos de Oliveira. Desculpa. Amanhã eu não vou esquecer. É um goiano que mora em Bruxelas, na Bélgica. Conhece Bruxelas? Conhece como? Pelo mapa? Pela internet? Ótimo final de noite de quarta-feira, 8h04 da noite, aqui em Goiânia. Termina a 8ª edição do programa diário das 7 às 8 da noite, às vezes estourando um pouco o tempo, como hoje, a Voz de Goiás na Câmara.
a Voz de Goiás na Câmara, do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade, da Verdade, hoje, quarta-feira, 22 de março de 2017. Este é o eficiente Gabriel, com o nome neste computador gigantesco. É o Márcio Navarro Cavalcante de Bruxelas, na Bélgica, ele é goiano, Márcio Navarro Cavalcante. O Rogério Lima é de Atlanta, nos Estados Unidos, e é goiano. O Rogério Pereira Araújo é de Goiânia. A Joelma Rocha, de Goiânia, beijo grande, Joelma. A Helena Cristina Santana, outro beijo, é de Goiatuba. Agradecidíssimo. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando.